João, capítulo 18, versos 1 ao 14. Obrigado. Bem, vai dizer assim um texto. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde já havia um jardim, e aí encontrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Respondeu: a Jesus o Nazareno. Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus lhe disse a Pedro: guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então levaram primeiramente Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Amém. Oremos. Pai, essa é a sua palavra, nós a lemos nessa manhã. Te pedimos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que nessa manhã o Senhor encontre em nossos corações uma terra fértil para a Tua palavra, que ela possa entrar e, entrando em nossos corações, ela possa frutificar, Senhor. Pai, que o Senhor nessa manhã possa me usar para comunicar a Tua vontade ao Teu povo, e que eu não seja um empecilho, Senhor. Antes, que eu possa ministrar aquilo que o Senhor deseja, Pai, para que o povo saia daqui edificado para a glória do Teu nome. É o que eu te peço no nome do Seu Filho Jesus. Amém. Bom, quero que vocês façam um exercício comigo hoje de imaginação. Pense só que você é um judeu do tempo de Jesus, e que toda a sua vida você ouviu sobre a futura vinda do Messias. Um rei que traria glória a Israel tão grande ou até maior do que a glória que Davi trouxe, porque afinal de contas, quando esse rei viesse, os reinos de todos os povos, eles se voltariam para Deus e eles dariam glórias a Deus. E não só isso, a partir de Jerusalém, Deus abençoaria todas as nações. Ou seja, você cresceu num ambiente onde a figura do Messias é a figura de um rei glorioso, um rei capaz de ensinar a palavra de Deus até mesmo para os gentios, de modo que eles vêm até Jerusalém para louvar a Deus, assim como os judeus fazem. Só que você vai crescer nesse ambiente, na expectativa do Messias, e você vai ouvir histórias. Vai ouvir histórias sobre como Deus um dia chamou Abraão e fez essa promessa a Abraão, de que por meio dele ele teria uma descendência numerosa e que essa descendência seria bênção para todas as nações. Mas não só isso, que Deus fez aliança com Isaac, com Jacó, e também que Deus usou, por exemplo, de José para abençoar o povo do Egito, mas não só abençoar os egípcios, como também preservar a vida da família de Jacó.
E você diria, nossa, como Deus é poderoso, maravilhoso. Ele usou de circunstâncias que aparentemente eram ruins, como a história de José, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos, que é preso injustamente, e agora ele é um governador, e Deus usou ele para abençoar um outro povo, mas abençoar também a nossa família. Deus está cumprindo suas promessas. Mas, ao passar dos anos, o seu povo é escravizado. E passa ali 400 anos escravizado no Egito. Mas, de repente, Deus levanta do meio do seu povo um homem para poder libertá-lo. E liberta o povo da escravidão do Egito por meio de Moisés. E promete uma terra que mana leite e mel para esse povo. E Deus conduz esse povo durante 40 anos no deserto, até que chega o momento em que eles entram nessa terra prometida, e eles conquistam essa terra prometida. Só que passa um tempo, já estando na terra prometida, o primeiro rei, ele que vem escolhido pelo povo, ele não dá muito certo. Deus levanta um que é segundo a vontade dele, Davi, e aí Israel experimenta um momento de paz e prosperidade tão grande, nunca visto antes. E você fala, Deus está cumprindo suas promessas. Agora é começar a abençoar Israel, certo? E abençoar os outros povos por meio de Davi. Só que não. Deus não faz isso, muito pelo contrário. Levanta-se um rei após Davi, que, no caso, Salomão, e que todos pensavam que ele seria o cumprimento da promessa de Deus a Davi, e da aliança que Deus fez a Davi, de que viria um descendente de Davi, e que tomaria o trono de Davi, que esse trono seria para sempre. E Salomão não cumpre isso, muito pelo contrário. Salomão vive um momento de prosperidade em Israel, mas a custas da qualidade de vida de parte do povo. O que leva a, posteriormente, uma divisão no povo de Israel. E aí a divisão em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Só que depois disso parece que tudo desanda. Por quê? Porque agora o reino que era unificado, passa agora a estar dividido, ele começa a sofrer ataque de povos inimigos. E com isso, o reino do norte é devastado, ele praticamente não existe mais nenhuma pessoa que pertencia às tribos do norte. Sobra o reino do sul, o reino de Judá. E aí você pensa, bom, pelo menos sobrou alguma parte, né? Só que daqui um tempo começa a vir os assírios e toma aquele lugar. Vem os babilônios e toma aquele lugar. Vem os persas e toma aquele lugar. Vem os gregos e toma aquele lugar. E um processo de entra reino, sai reino, entra reino, sai reino, e você não vê Israel prosperar. Até que agora você está sob o domínio de Roma. E você está lá, está vivendo tudo aquilo, e na expectativa de que o Messias virá. E de repente, você sai de casa um dia e vê um homem curando um cego de nascença. Você fala assim, quê? Um homem curando um cego de nascença? Tem algo diferente acontecendo. Por quê? Porque isso aí, você nascer com uma deficiência, é maldição de Deus. E esse homem está desfazendo a maldição de Deus, esse homem tem algo especial na vida dele. Mas não só isso, você começa a ouvir os ensinamentos e fala, olha, esse homem ele ensina de uma forma diferente de todos os outros mestres da minha região. Ele tem uma autoridade diferente desses outros mestres, que eu nunca vi. E você começa a ficar impressionado, porque ele pode curar qualquer tipo de doença, ele ensina como ninguém na sua região ensina. Mas não só isso, um dia você está lá seguindo, acompanhando os ensinos desse mestre, você percebe que ele pode multiplicar pão e peixe. Ou seja, você começa a criar a noção, calma aí, esse cara cura qualquer doença. Com ele também não vai ter falta de alimento, porque ele pode multiplicar qualquer coisa. Imagina, se ele fez isso com dois peixes e cinco pães e 2 peixes. Com 5 pães e 2 peixes, imagina o que ele pode fazer com um pé de trigo inteiro. Né? Não vai faltar comida. Mas não só isso, de repente você vê esse homem ressuscitando morto. Você pensa, eu estou diante do Messias.
eu estou diante do Messias. Por quê? Porque com ele não tem doença, com ele não tem fome e nem vai ter morte. O rei que sentaria no seu trono para sempre está diante de mim. Esse é o Messias que Deus prometeu a nós. E não só, olha que mestre que ensina com tamanha autoridade, com certeza então ele vai ensinar os gentios os caminhos do Senhor. Agora é só ele destronar Roma. Só que um dia, você está lá, sentado à mesa com esse Messias, e você viu ele entrando em Jerusalém, sentado no jumentinho, você falou, é o cumprimento lá das profecias do profeta e tal. Agora chegou o momento, principalmente na Páscoa, olha só, quando Deus nos libertou da escravidão do Egito, vai passar a Páscoa, ele vai tirar Roma lá do trono rapidinho. E esse Messias, ele fala, olha, então, o plano de Deus não é que eu vá lá e inicie uma guerra contra Roma, ou tire o imperador do seu trono. O plano de Deus é que eu morra. O plano de Deus é que eu morra. Pensa só, tenta se colocar no lugar desse judeu. Qual a resposta que você daria? O que você pensaria desse Messias? Ele é um falso Messias? Ele é um mentiroso? Não só isso, o que você faria depois disso? Depois de tomar sua conclusão a respeito dele? Você não só o negaria, como o trairia? Trairia e assim, de modo cruel, se associando aos seus inimigos, entregando ele de bandeja a eles. Ou não, talvez você até permaneceria ali do lado dele, beleza, entendesse, não, talvez ele vai morrer, mas talvez ele morra por meio da espada, da guerra. Então eu vou ficar do lado dele, porque talvez ele vai precisar de mim ali, porque é na morte dele que a gente vai ter a nossa vitória e Israel vai ser liberta de Roma. Ou não, ou talvez você faz como um terceiro grupo fez. Quer saber, vamos entregar esse cara para os romanos, é isso mesmo. É melhor que ele morra logo e apazigue os romanos, a fim de que eles não achem que a gente está querendo um motim contra eles, do que a gente sofrer por causa desse cara. Qual seria a sua resposta? Bom, nesse texto, a gente vê essas três respostas e como Jesus lida com elas aqui. Por que Jesus permanece do jeito que ele está e o que ele espera da gente? É o meu objetivo, que eu, nessa manhã, trazer claro para vocês. A reação das pessoas em volta de Jesus, a mensagem de que Jesus ia morrer, por que Jesus morre e qual é a resposta que ele espera que a gente dê a essa mensagem dele. Amém? Então veja, João começa dizendo, depois de dizer isso. Depois de dizer isso, se você tentar voltar a sua Bíblia aí, você tem duas opções. Você pode falar assim, João está se referindo à oração que Jesus fez e que o Tiago expôs para nós nessas últimas 3 semanas. Então você poderia dizer, não, depois que Jesus terminou a sua oração, ele fez isso. Ou tem uma outra possibilidade. Você pode interpretar que João está dizendo assim, depois que terminou esse momento com Jesus. Que momento esse? O momento que começa lá no capítulo 13, quando Jesus começa a preparar a Páscoa, a celebração da Páscoa. E aí a gente tem a cerimônia do lava-pés, onde tem todo um enredo ali que Jesus está construindo e ensinando e orientando os seus discípulos a respeito das coisas que iriam acontecer logo em seguida. Então, aqui quando João diz isso, olha, depois de dizer isso, ele estaria indicando isso. Depois que Jesus preparou todo o terreno, nos orientou sobre tudo que viria a seguir, agora vem o cumprimento daquilo que ele disse. É como se ele estivesse nos chamando a atenção, se fosse uma peça, é como se ele estivesse nos chamando a atenção para o segundo ato, o ato que viria logo após esse primeiro ato, que foi encerrado ali com a celebração da Páscoa com Jesus e seus discípulos. Beleza? E aí ele diz o seguinte, que Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim.
Todos os outros relatos da prisão de Jesus vão deixar claro que Jesus foi para o Getsêmani, mas é só João que diz aonde ficava esse tal Getsêmani, porque existe até uma certa, existia sim, hoje já é mais consenso acadêmico, mas existe uma certa discussão sobre o que seria esse Getsêmani e onde ele estaria. Quando João dá um relato disso, você consegue compreender, você consegue chegar à conclusão de que realmente esse Getsêmani era um local específico que havia no Monte das Oliveiras, logo ao lado do templo, logo ao lado de onde ficava a sinagoga. Então, você consegue identificar onde mais ou menos ficava esse local. É um local onde tem vários pés de oliveiras ali, e até hoje, se você for lá, tem pés de oliveiras que são do tempo de Jesus, do tempo que Jesus esteve aqui na terra. Então, olha só, que interessante. Você tem esse local, e João, então, está especificando, é nesse local. Como ele diz que ele vai dizer que depois que Jesus entrou ou encontrou com os seus discípulos nesse local, indica que naquela época existia alguma parte desse olival que era restrita de acesso, tinha um muro, como se fosse uma espécie de local reservado ali, caso você quisesse se encontrar com algumas pessoas. E é interessante que no relato de João, ele omite várias coisas que aconteceram no Getsêmani. Por quê? Porque João está querendo focalizar outras coisas no seu relato. Enquanto você lê lá em Mateus, Marcos e Lucas, o relato da prisão de Jesus, você vai ver que o foco está muito ligado na traição de Judas e na angústia que Jesus demonstra ali nas suas orações. Então, todos os outros evangelistas vão mostrar a oração que Jesus faz ao Pai, dizendo: Senhor, afasta de mim esse cálice. João omite isso, porque ele quer ir direto a uma situação que eu vou deixar mais claro para a gente mais para frente. Então, ele diz que eles entraram ali. Aí no verso 2, diz que Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Ou seja, era um local conhecido, tanto de Jesus quanto dos seus discípulos, e Judas sabia disso. João está querendo nos dizer o seguinte: é como se Jesus não tivesse temendo ser traído. Ele não estava com medo disso. Ele estava tranquilo com relação a isso. Por isso ele vai para o Getsêmani. Por quê? Para facilitar que Judas ache Jesus. Então ele vai para aquele local que todo mundo sabia que Jesus se reunia ali com seus discípulos. Como se dissesse: eu estou facilitando o caminho. Quer me trair? Beleza. Está com o acesso aberto aí. Jesus não temia a traição de Judas. Então, o verso 3, João vai nos dizer: tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. E aqui é interessante. Judas, então, sabia que Jesus ia se encontrar com seus discípulos ali e vai para aquele local. Só que ele não vai de qualquer modo, ele vai com a escolta. Escolta aqui, meus irmãos, são soldados, é um grupo de soldados romanos. E uma escolta romana, naquela época, ela tinha aproximadamente 600 soldados. Ela era composta de 600 soldados. Quer dizer que os 600 estavam ali? Não sabemos dizer, mas nos comunica algo. Que o quê? Que o que esperava-se e que poderia acontecer é que, ao chegar lá, poderia acontecer um tumulto, uma reviravolta, uma guerra. Então, por isso, eles mandam uma escolta, para evitar qualquer possibilidade de motim ali dos discípulos de Jesus contra Roma, ou algo do tipo assim. Mas não só isso, ele vai com a escolta do templo, como que dizendo: olha, eles já julgaram Jesus. Jesus não tem chance nessa. Porque a escolta do templo ali, a polícia do templo, por assim dizer, ela só atuava quando tinha alguma questão que Roma não poderia julgar, mas que era questão dos judeus, que assim, Roma dava uma certa liberdade aos povos que ela colonizava, deles julgarem suas próprias causas ali. Então é como se dissesse assim, ó, os soldados romanos estão aqui porque os judeus já comunicaram que esse Jesus é um criminoso,
que falhou em alguma lei judaica e por isso eles estão aqui, caso vá que aconteça algum motim da parte desse Jesus, vire um tumulto, uma confusão, então é melhor estar preparado, é melhor estar com a escolta, é melhor estar armado, é melhor estar preparado para caçar esse fugitivo, que é isso aqui que o texto está nos comunicando. Eles estão tratando Jesus como uma espécie de criminoso, um fugitivo que eles estão à caça. E aí, diz que, no verso 4, né, Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com eles, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem vocês estão procurando? Isso é interessante pensar. Por quê? Em todos os outros relatos, você vai ver que tem uma cena que é das mais doídas da história. Assim. Qualquer história que tiver uma cena parecida com essa, pelo menos a mim, vai me incomodar muito. Que é o quê? Todos os outros relatos dos evangelhos dizem que ao chegar no local, Judas foi ao encontro de Jesus. E ao se encontrar com Jesus, ele cumprimenta Jesus, mestre, chama Jesus de mestre e dá um beijo em Jesus. O beijo era um cumprimento comum entre homens naquela época, tá? Mas que demonstrava intimidade, relacionamento. Você não dava um beijo a qualquer pessoa. Você não chegava em qualquer pessoa e dava um beijo no rosto, cumprimentava ela beijando o rosto. Só com quem você tinha comunhão. E João nos omite isso aqui, porque o grande foco de João, e é o que a gente vai entrar mais nos próximos versículos, é mostrar que Judas não fez o que fez à toa e por simples remorso. Ele fez o que fez porque fazia parte dos planos de Deus. Deus permitiu que as coisas acontecessem do jeito que aconteceu, porque fazia parte dos planos de Deus. Então, João omite uma série de coisas porque ele está querendo mostrar que Jesus não foi preso. Jesus se entregou para a prisão. É diferente. E aí isso nos leva a uma reflexão que a gente não poderia prosseguir nessa reflexão sem pensar nisso antes, que é o seguinte: por que Judas faz o que ele faz? Por que Judas traiu Jesus? E lembra, eu contei toda uma história no começo para mostrar que realmente um judeu que esperava que o seu Messias fosse um rei, que assumisse o trono, ele muito provavelmente teria problemas com um Messias que diz que não, o modo dele vencer é morrendo. E aí muitos vão dizer que Judas, então, ele tem uma decepção tão grande com Jesus, que ele fala, não, melhor entregar esse cara aí para os inimigos dele e pelo menos me beneficiar de alguma coisa. Só que essa versão é meio complicada, porque você não tem indícios no texto bíblico de que foi isso que aconteceu. Tem uma outra versão que diz o seguinte, não, Judas ele ainda acreditava em Jesus em certa medida, vamos dizer assim, numa perspectiva humana. Só que ele queria forçar Jesus contra Roma, por isso ele entrega Jesus para ver se dá um atrito ali, Jesus se rebela contra Roma e aí vai. Só que essa posição ela também não tem amparo ao texto bíblico. Mas a gente tem duas coisas que o texto bíblico nos aponta. A primeira dela é que Judas era um ganancioso. E que talvez ele visse em Jesus e estar com Jesus e com seus discípulos a oportunidade de se beneficiar do reino do Messias. Ele está em uma posição de destaque no reino do Messias. Quais são as evidências disso? A primeira delas está em João 6,64, você não precisa abrir sua Bíblia, onde João relata o episódio em que a mulher enxuga os pés de Jesus com perfume, e aí Judas diz, olha, se a gente vendesse esse perfume, a gente poderia adquirir 300 denários. 300 denários. E a gente poderia, sim, ajudar os pobres. E João faz uma denúncia ali. João diz assim, olha, eu não queria ajudar os pobres coisa nenhuma.
Judas era um ganancioso e como ele era responsável pela bolsa, ou seja, pelas finanças do nosso grupo, e ele roubava a nossa bolsa, o que ele queria no final das contas é um pouquinho a mais para ele. E isso fica evidente quando você lê em Mateus, Marcos e Lucas o relato de Judas para trair Jesus. Porque quando ele encontra com os líderes religiosos da época, e ele combina de entregar Jesus, ele entrega por Jesus por 10% daquele valor que ele achava que era suficiente para atender os pobres. Ou seja, Jesus valia menos para Judas agora do que aquele perfume que ele criticou a mulher por ter derramado no pé de Jesus. Judas, ao que tudo indica, ele era um ganancioso, queria se beneficiar de algum modo do reino do Messias. E seja qual for o motivo que levou Judas a se aproximar de Jesus, tudo isso não aconteceu por acaso. As Escrituras deixam claro que o Messias ele seria ser traído. Mas não só deixa claro que ele seria traído, deixa claro o valor pelo qual ele seria traído, que seria por 30 moedas de prata. E é engraçado, porque essas 30 moedas de prata era o valor que você pagava a um senhor de escravo, nos tempos de Moisés, quando, por exemplo, um boi que pertencia a você matasse o escravo dessa outra pessoa. Então vamos supor que o Alex tivesse um escravo. E aí esse escravo está passeando no campo. E eu deixei que o meu boi escapasse e o meu boi chifrou o escravo do Alex. A lei dizia que eu tinha que restituir o Alex. E aí, qual era o valor da restituição? 30 moedas de prata. Judas vende Jesus por esse valor. Como se Jesus fosse alguma pessoa sem importância na sociedade. E quando você mescla isso com o relato lá dos 300 denários que ele falou que poderiam ajudar os necessitados, você percebe o desprezo com que Judas está tratando Jesus agora. Mas é engraçado, porque mesmo sabendo de tudo isso, que Judas está traindo Jesus para que se cumprisse as palavras de Deus, Jesus ainda trata Judas como um amigo. Trata Judas como um amigo. Judas vem, beija o rosto de Jesus, e Jesus diz: amigo, o que você está fazendo? Isso nos dá uma lição. Que, às vezes, vão ter situações que a gente não vai entender. E assim, queria fugir da obviedade, mas eu preciso passar por isso. Às vezes você vai ser traído. Pessoas a quem você dedicou tempo, esforço, relacionamento, a quem você abriu seu coração, se expôs, vão te trair. Vão te tratar como Judas tratou Jesus. Não vai se satisfazer simplesmente em se afastar de você. Vai querer te entregar para os seus inimigos. Vai querer te difamar. Vai querer te humilhar. Mas tem uma lição que Jesus dá a todos nós. E aí veja, pode ser que você nunca passe por uma traição. Mas vai passar por momentos difíceis na sua vida. Que parece que não faz sentido. Por que isso está acontecendo? Né? Você vai se questionar. A grande lição que Jesus nos dá é que independente do que acontece nas nossas vidas, seja uma traição, seja um momento ruim, uma dificuldade, nós podemos confiar que nada nesse mundo acontece sem que Deus permita e sem que esteja sobre o senhorio dele.
Nada, 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 nada. Às vezes a gente não vai entender, às vezes a gente vai até querer se opor a isso, talvez até se rebelar. Mas o desafio do cristão é entender que Deus está no controle de tudo, que nada acontece por um acaso. E é esse o grande foco de João aqui nessa passagem. Diferente dos outros, ele não quer dar ênfase à traição de Judas, ou à fuga dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus. Ele quer dar ênfase ao controle que Jesus tem da situação, porque ele sabia que aquilo ali está sobre o senhorio de Deus, porque Jesus é o próprio Deus. E veja, vamos ver o restante do texto. Verso 5. Eles responderam a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. E aí, João põe uma nota aqui, né? Como se colocasse uma nota de rodapé assim. Ora, Judas o traidor também estava com eles. Para indicar que todos, ao ouvirem o sou eu de Jesus, se curvaram diante de Jesus, inclusive o traidor, para mostrar que nada do que estava acontecendo ali fugia do controle do próprio Jesus. Até mesmo Judas estava cumprindo a vontade de Deus ali, e estava sob o senhorio de Cristo ali. Isso me faz lembrar de uma fala de Lutero. Lutero diz o seguinte, que até o Satanás é o Satanás de Deus. Até o diabo é o diabo de Deus. Porque até o diabo, para agir, ele precisa da permissão de Deus. E é interessante, porque no verso 6 diz que quando eles ouviram sou eu, recuaram e caíram por terra. E aqui há uma grande discussão. Alguns comentaristas vão dizer assim, não, esse sou eu, nada tem a ver com o Êxodo, em que Deus, ao se apresentar a Moisés, diz assim, eu sou. Porque essa expressão no grego aqui, sou eu, ela poderia também ser muito bem traduzida como eu sou. Em alguns textos, em alguns momentos, em João, por exemplo, no Evangelho de João, essa expressão que aparece no grego é traduzida como eu sou. Então, alguns vão dizer, olha, não tem nada a ver com o eu sou de Deus. Só que veja, a linguagem que João está usando aqui é a mesma linguagem que você vai encontrar nos profetas, Ezequiel, Daniel, Isaías. De todas as vezes que Deus se manifesta e a presença dele é percebida, os profetas se prostram ao chão, se curvam, caem com o rosto ao chão. É como se João estivesse nos comunicando aqui, olha, houve uma manifestação divina quando Jesus disse, sou eu, como se indicando a sua natureza divina aos homens. Como se ele dissesse, eu estou no controle de tudo. Como o eu sou quis dar esperança a Moisés e ao povo de Israel no Egito, dizendo, olha, eu estou no controle. Eu serei para vocês o que eu precisar ser, porque eu sou o que sou, poderia ser traduzido lá no Êxodo, como eu serei o que serei. Ou como Deus estivesse dizendo, olha, tudo o que vocês precisarem que eu seja para vocês, eu serei. E aí Jesus, aqui nesse momento em que ele está prestes a ser entregue, ele está dizendo, eu sou, e eles se curvam. Como se eles estivessem diante da presença do próprio Deus. E por toda a narrativa vai ficar claro para a gente que Jesus está dizendo, eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Eu estou sendo para o mundo, para os meus, aquilo que eu preciso ser para eles. Eu sou. Jesus está aqui manifestando sua divindade diante desses homens. E no verso 7 diz, Jesus de novo lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. E aí João vai dizer que ele disse isso para se cumprir a palavra que ele tinha dito anteriormente. Não perdi nenhum dos que me deste. Isso aí você vai encontrar no capítulo 17, verso 12, na oração de Jesus. E aí é interessante, porque em nenhum dos outros relatos
dos evangelistas, mostra essa perspectiva de que é Jesus quem protege os seus discípulos. É Jesus quem garante para os seus discípulos um meio deles fugirem. Todos os outros evangelistas vão dizer que no meio dessa confusão os discípulos, deram linha, fugiram. Vai acontecer uma série de coisas, a gente vai ver aqui, que Pedro, mete a faca na orelha do cara lá. E em todos os relatos diz que após acontecer esse encontro ali, a confusão começar, os discípulos fugiram. Mas João deixa claro, só há possibilidade de salvação para os discípulos, de escapatória da prisão ali, nessa situação, porque Jesus está protegendo eles, garantindo que nenhum dos seus se percam. Então, nessa segunda resposta de Jesus, ele fala, olha, deixem que esses vão. E é interessante, Parece, então, que Pedro, ele ainda não entendeu as coisas. Jesus já conversou um monte de coisa com ele, já falou que ele ia negá-lo. E Pedro, não, se for preciso, eu dou minha vida pelo Senhor. E Jesus, não, você vai me negar. E parece que precisou acontecer isso aqui, que vem relatado aqui no verso 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Aqui veja, tem um momento em um dos evangelhos que Jesus diz para os seus discípulos, olha, eu enviei vocês a pregar, a evangelizar, e eu disse para vocês não levarem facas, espadas, nada. Agora é preciso que vocês carreguem suas espadas. E o texto diz que apareceram 2 espadas lá. Só que, gente, vamos pensar aqui. Não é, quando a gente ouve espada, a gente pensa algo grande, Aquela espada, ou uma espada medieval, aquelas bem grandes, com 2 gumes, 2 lados cortantes. Ou uma espada de samurai, a gente sempre pensa em algo grande. Mas espada aqui era uma espécie de canivete. Algo que você podia colocar na cintura e que viajantes costumavam carregar consigo. Era a espada romana, se eu não estou enganado, é Gladius o nome dela. Que é uma espada pequenininha assim. Não é uma espada para cortar, ela é para perfurar. Então, nenhum dos relatos dos evangelhos diz que haviam 2 entre os discípulos, mas até então a gente não sabia quem. João aqui vem e fala, não, uma delas estava com Pedro. João é o X9, da turma aqui, ele conta tudo. Uma delas estava com Pedro. E é interessante, por quê? Porque Pedro, então, ele aproveitando dessa oportunidade, ele tenta matar literalmente um soldado. Porque o fato dele acertar a orelha do soldado dá a indicar que o movimento que Pedro tenta fazer é esse aqui, dessa faquinha vir cortando a orelha. E aqui, se você pega, acabou. Você consegue perfurar aqui, matou. Morreu a pessoa. Então parece que Pedro estava tentando literalmente matar o cara. E um dos evangelhos vai nos contar que após acontecer isso, após essa tentativa de homicídio por parte de Pedro, Jesus diz o seguinte, olha, quem vive pela faca, vive pela espada, vai morrer pela espada. E se eu quisesse chegar aqui com um reino militar, se o meu objetivo no mundo fosse guerra, fosse batalha, eu podia pedir ao Pai agora mesmo, e Ele me mandaria 12 legiões de anjos. Uma legião romana naquela época, ela possuía 12.000 soldados. 12.000 soldados. Jesus está dizendo não, perdão, 12.000 soldados estavam na legião, isso. Eu sei que o total de anjos que Jesus poderia chamar o Pai é 72.000 anjos. É isso que ele está dizendo para Pedro. Se eu quisesse, eu poderia ter 72.000 soldados aqui comigo, anjos. Resumindo, Jesus está nos ensinando o seguinte, que se o propósito de Deus fosse simplesmente político, militar, um governo aqui nesse mundo,
que chegasse e tomasse conta de todas as coisas, eu poderia ter vindo já com os anjos, acabado com tudo. Chega, ops, os céus abrem, vem com os anjos, pá, vai lá, anjo para cá, anjo para lá, mata quem não quiser, quem quiser tá com nós, quem não quiser, mata, passa espada. E estava tudo resolvido. E Jesus, nesse momento, ele falava para Pedro, olha, quem quiser viver pela espada, vai perecer pela espada, vai morrer pela espada. Meu objetivo aqui não é esse. Eu não vim ao mundo para simplesmente estabelecer um reino político e resolver as coisas por meio da guerra. Não é esse. Não é pelo meio da guerra, não é pelo meio do conflito que as coisas vão se resolver comigo. Então ele manda Pedro guardar a espada, mas não só isso. João acrescenta um detalhe. Por um acaso não beberei o cálice que o Pai me concedeu? E aí lembra que no começo do culto a Samara leu para nós o Salmo 75, e no verso 8, Deus diz que tem um cálice preparado para os seus inimigos. A ideia de cálice nas Escrituras, nesse contexto, é de ira e juízo. Ira e juízo. Então, ter um cálice a beber é mais ou menos afirmar que há um juízo, há uma ira de Deus reservada para mim. Então, isso nos ensina algumas coisas. Primeiro, que João sabia da oração de Jesus, porque ele está citando essa conversa aqui de Jesus com Pedro. Então, realmente, João escolheu esconder a oração de Jesus, porque não quer dar ênfase a essas coisas. A segunda é que o que está acontecendo ali faz parte do plano de Deus. Um plano meio estranho. Por quê? Porque Deus prometeu um Messias. E aí todo mundo pensa, não, beleza, esse Messias vai abençoar todas as nações, é um rei que vai vir, vai governar, estabelecer o reino de Deus aqui sobre a terra, e as outras nações vão se curvar a ele vai vencer os seus inimigos, e todo mundo vai servir a ele. E aí o que Jesus está revelando aqui para nós, é que o plano de Deus de submeter seus inimigos a ele, é se entregando, é morrendo, para cumprir a ira de Deus, o juízo de Deus. É loucura, é loucura, é loucura o que Jesus está nos ensinando. O Messias que vence morrendo para satisfazer o Deus que enviou ele, isso é loucura. E essa é a loucura do Evangelho em que nós temos que acreditar. Essa é a loucura do Evangelho, que a vitória não está em se opor ao seu inimigo e vencê-lo por meio da espada, mas antes se entregar a Deus em favor daquele que é seu inimigo, daquele que se opõe contra você. No Evangelho, vitória é morte. Morte por quem te desprezava, morte por quem nem te desejava. É essa loucura que João está nos ensinando com esse texto. Que Deus, Ele não permitiu que tudo isso acontecesse à toa, em vão. É porque Ele tem uma ira reservada para os seus inimigos, como a gente leu no Salmo 75. E tem um cálice preparado. Mas Ele quer oferecer perdão, justiça, e quer justificar essas pessoas. E quer trazer aqueles que estão na posição de ímpio e inimigo de Deus para a posição de justos, para que eles possam adorar e bendizer a Deus. E Jesus está dizendo que o meio que Deus estabeleceu para fazer isso é por meio da entrega dele. É para que ele poupasse os seus inimigos de beberem desse cálice da ira e do furor de Deus, é que ele executa essa ira e esse furor no Filho. E o Filho está disposto a passar por tudo isso para que a vontade do Pai seja feita. Então, os únicos perdidos nessa história são Judas e Pedro e os líderes religiosos em Roma. Porque Deus sabe tudo o que Ele está fazendo. E nada fugiu do controle dele.
Tudo isso faz parte do plano dele. Ele tá, inclusive, usar da maldade de Judas, dos líderes religiosos e da confusão dos seus discípulos para que ele possa provar o amor dele e a cuidado dele para com os seus. E aí ele continua. Eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Perdão, gente, eu estou lendo errado aqui, me perdoe. É porque estou acostumado com outra Bíblia aqui. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então levaram primeiramente Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Então veja, Jesus então deixou claro para os seus discípulos, esse é o plano de Deus, essa é a vontade de Deus, eu estou me entregando voluntariamente, não fui pego de surpresa. E agora ele é entregue às autoridades. E é interessante que João aqui, ele está nos mostrando como, às vezes, a religião e os poderes desse mundo, eles podem, por melhor, bem intencionado que eles estejam, se perverterem, se perderem e trabalhar contra Deus, se bem que Deus garante que, mesmo trabalhando contra, né, a vontade dele seja feita. E aí ele faz uma observação, que Jesus primeiro é levado a Anás. Anás aqui, sogro de Caifás, foi um sumo sacerdote que exerceu seu sacerdócio nos anos 6 ao ano 15 depois de Cristo. Só que, veja, naquela época, não eram os profetas, os sacerdotes ali, que escolhiam o sumo sacerdote do povo. Quem vinha escolhendo o sumo sacerdote em Israel era Roma. Roma vinha escolhendo. E aí tem um problema, porque depois de Caifás, eles colocam outras pessoas, e aí com medo do povo se rebelar, ou ter algum problema, ou indicar para o povo que havia algum problema na igreja, na religião judaica, eles fazem um acordo com Roma. O seguinte, deixa que Anás indique para vocês quem vocês vão colocar lá. E a história nos mostra que houveram pelo menos 5 parentes de Anás como sumo sacerdote. E nessa ocasião, quem vinha sendo sumo sacerdote era o seu genro, Caifás. Só que o povo sabia que, no final das contas, quem mandava por trás de tudo era Anás. Não à toa, ao invés de levarem Jesus para o templo, para ele ser julgado primeiramente pelo sumo sacerdote daquela época, ele é levado a Anás. Mostrando como o sistema religioso naquela época estava corrompido e associado aos poderes desse mundo. Isso deveria nos alertar e nos colocar em posição de guarda. Toda vez que o discurso religioso, por mais saudável que ele pareça, por mais bíblico que ele pareça, ele começa a se associar com os poderes desse mundo, você deveria desconfiar. Toda vez que você ouvir assim, crente só vota em fulano, crente só vota em Beltrano, crente não pode isso, crente não pode aquilo, não pode se associar com, comunismo. Desconfie. Desconfie dos interesses dessa pessoa, por mais honestos e legítimos que eles sejam. Pode ser que no final das contas, eles só estão pensando no interesse deles, livrar a pele deles. É melhor que esse aí morra no nosso lugar,
Porque a gente conseguiu um acordo aqui com Roma que está bom para a gente. Eles não nos incomodam, a gente segue nossa vidinha aqui e está tudo resolvido. E aí a fidelidade a Cristo vai nos exigir isso. Recentemente eu estava conversando com umas pessoas essa semana, surgiu esse questionamento, né, sobre cristão, pode ser de esquerda, de direita e tal. Eu falei, você pode ter... A questão é, essa preferência ela não pode ser tão grande a ponto de que, na hora que você tiver que decidir entre o evangelho e a sua preferência, você ficar com essa preferência. Porque no final das contas você vai estar evidenciando quem é o seu Senhor. Porque isso é fato. Toda vez que a gente colocar alguma coisa no lugar de Jesus, e ao invés da gente optar por ficar com Jesus, e aquilo que ele fala a respeito dele, do seu reino, e a gente optar por dar preferências, ou ficar com aquilo que é mais conveniente a nós, que nos beneficia mais, a gente vai negar o evangelho. Batata. Mas cedo ou mais tarde você vai negar o evangelho. Então você pode ter sua preferência política, partidária. Isso é sua consciência e Deus. A questão é, guarde seu coração. Guarde seu coração, porque uma hora o ídolo vai te exigir sacrifício. E aí é onde você vai provar onde está o seu coração, se é em Cristo ou nessas coisas. E aí aqui, a gente vê então qual é o desafio do crente. O desafio do crente é olhar para as palavras de Jesus, que diz que ele não vai deixar de beber o cálice que o Pai deu a ele, evidenciando que a sua morte fazia parte do plano de Deus, e nela o juízo de Deus é satisfeito, e crer nisso. Esse é o desafio do cristão, crer nessa mensagem. Não é ter que levantar todo domingo, alguns 6, outros 7, 8, alguns 9 da manhã, né? Quem tem esse benefício aí de estar mais perto da igreja, ir para o culto, aí se você faz parte de algum ministério, você vem no ministério. Esse não é o desafio do cristão. Faz parte, faz. É consequência. Mas o maior desafio do cristão é se satisfazer com a mensagem de que Cristo se entregou voluntariamente para morrer por mim e por você, para que a ira de Deus fosse satisfeita e nele, você e eu, pudéssemos ter vida eterna. E se nada mais tivesse, se eu não tivesse a oportunidade de vir aqui domingo, louvar ao Senhor, ofertar seus dízimos, suas ofertas, ouvir a pregação da palavra, mas se só tivesse essa mensagem de que Cristo deu sua vida e que tudo isso que aconteceu foi o plano de Deus, foi orquestrado por Deus, isso seria suficiente para você viver sua vida satisfeito, convicto em Cristo? Ou não? Ainda faltaria alguma coisa? Alguma experiência a mais? Ou talvez você achasse que tem que sair para uma guerra para matar os inimigos e... Esse é o desafio. Eu gosto de pensar, a gente vai ver esse texto mais para frente, nas palavras de Jesus para Pedro. Primeiro Jesus avisou, olha, você vai me negar e você não é tão corajoso quanto você imagina que você é. E Pedro, não, Senhor, eu vou dar minha vida por você. E aí vem esse episódio. Ele tenta matar o soldado. Talvez, querendo provar, olha, eu estou disposto a dar minha vida por Jesus. E aí ele tem uma repreenda de Jesus. Como que Jesus dissesse, Pedro, você ainda está tentando levar a sua vida a partir das suas perspectivas, a partir daquilo que você acha que é correto. Você não está confiando nas minhas palavras.
Eu disse que isso ia acontecer, que tal coisa ia acontecer. Confia. Só segue o fluxo. E Pedro ainda está tentando dar o jeito dele. Judas, diante das palavras de Jesus, de que tais coisas iriam acontecer, deu linha e traiu Jesus. Os líderes religiosos, eu nem falo, eles já não acreditavam em Jesus mesmo, só seguiram o fluxo deles. Mas e Pedro? Aquele que estava caminhando com Jesus. Talvez a gente se identifique mais com Pedro, né? Às vezes a gente é igual Pedro, velho. A gente quer dar um jeito. Só o evangelho não é suficiente. Só o fato de que Jesus se entregou voluntariamente por nós para saciar a ira de Deus não é suficiente para nós. E a gente quer algo mais. E aí, acontece tudo isso aqui e Pedro foge. E a gente vai ver no próximo domingo que Pedro vai negar Jesus. Sendo lembrado das palavras de Jesus. Mas veja, a história de Pedro não acaba ali. Porque ele mais para frente, depois que Jesus ressuscita, ele vai tomar um café da manhã com os discípulos. E aí ele pergunta para Pedro 3 vezes, você me ama? E Pedro até fica constrangido e se entristece porque Jesus pergunta 3 vezes se ele o ama. Mas parece que é na terceira vez que Jesus pergunta e que Pedro fica entristecido, que ele entende. Ele entende que já não mais pode viver pelas convicções dele, única e exclusivamente, por aquilo que ele acha que é o correto a ser feito, que é a vontade de Deus. Ele precisa se pautar única e exclusivamente por aquilo que Deus disse. O que Jesus disse para Pedro foi, vai e apacenta as minhas ovelhas. Isso é suficiente para ele ser restaurado. E não só isso, dar a sua vida por Jesus. Porque ele entendeu que não vale mais a pena ficar sendo guiado pelas expectativas dele. Que ele tem que abrir mão. E aceitar que há um Senhor sobre todas as coisas. Que sabe o que está fazendo. E que escolheu dar o seu filho para morrer por pecadores, para que a ira de Deus fosse satisfeita. O desafio para mim e para você nessa manhã é, a gente crê nisso? Essa mensagem do Evangelho é suficiente para mim e para você? Oremos. Pai bendito, Pai amado.